Oi, o Conecte-se de hoje traz a análise sobre um relatório da organização não governamental inglesa Oxfam, lançado nesta semana, que trata da questão do enriquecimento na América Latina e Caribe durante os tempos de pandemia. O relatório, intitulado "Quem paga a conta? Taxar a riqueza para enfrentar a crise da Covid-19 na América Latina e Caribe", revela como na América Latina, durante o período de pandemia muito curto entre março e junho, ocorreu um aumento considerável da riqueza de pouquíssimas pessoas. Esse aumento, em torno de 48 bilhões de dólares, é substancial se nós pensarmos em tempos de crise. E no caso brasileiro, 42 desses bilionários aumentaram sua fortuna em quase 34 bilhões de dólares. Quem paga a conta? Fato 1. De onde vêm esses dados? Da revista Forbes. Nas últimas semanas, o noticiário tem comentado sobre o crescimento da riqueza de nomes como Mark Zuckerberg, sócio proprietário do Facebook, Elon Musk da Tesla ou Jeff Bezos da Amazon.com. No caso da América Latina e Caribe, está por trás também um componente muito importante, a desigualdade. A síntese de tudo isso é mostrar que na região, muito provavelmente nós teremos 40 milhões de pessoas desempregadas e mais de 50 milhões que entrarão na linha da pobreza, o que significa então mais desigualdade. Fato 2. E no Brasil? No Brasil, os efeitos da pandemia têm afetado sobretudo a população mais pobre e são assustadores. Em fevereiro, nós tínhamos quase 13 milhões de desempregados e 40 milhões de pessoas vivendo de informalidade. No mercado informal, fruto das mudanças legislativas aprovadas pelo Congresso nos últimos anos. Os dados demonstram que isso deve piorar. Indicadores de organizações como a FGV e a XP Investimentos relatam que isso pode quadruplicar, o que então leva à dificuldade do Estado brasileiro conseguir absorver tal situação. O que é importante relatar de síntese nessa condição é pensar que diante de um quadro como esse, nós temos um enriquecimento exponencial de pouquíssimas pessoas em detrimento de um Estado que a todo custo tem buscado evitar a desigualdade, fazendo com que, de acordo com as suas próprias regras e na inexistência de um sistema tributário mais justo, isso infelizmente vai sendo exacerbado. Então, de acordo com a Oxfam, a perda da receita tributária para a região deve equivaler a 2% do produto interno bruto. Isso tem uma relação direta com os serviços oferecidos pelos diversos estados. Acredita-se que a perda de investimentos, por exemplo, na área de saúde, represente algo em torno de 60%. A síntese de tudo isso é muito clara. Nós teremos o aumento da desigualdade, principalmente numa região carente de serviços públicos de qualidade, onde o Estado faz, às vezes, de protetor. Então, o que esperar do Brasil? Uma reforma tributária que seja mais ampla, justa e que o elemento fiscal, então, apresente uma redução da desigualdade social. No Brasil, nós temos uma Constituição que traz em seu bojo a ideia de dignidade humana, a ideia de redução das desigualdades sociais. Mas na prática a gente sabe muito bem que isso não acontece. Então a nossa Constituição Federal tem por princípio e fundamento a busca de uma cidadania. Para que isso possa acontecer, as discussões em andamento do Congresso precisam girar não só em torno da simplificação da tributação sobre o consumo, o que não vai resolver as distorções do sistema, onde quem ganha menos paga proporcionalmente mais imposto do que quem ganha muito, nem os profundos problemas de arrecadação que o país enfrenta em meio à crise do coronavírus. É preciso uma proposta mais ampla, uma proposta que leve à situação de busca da redução da desigualdade social. E essa busca da redução da desigualdade social precisa entender que os hipossuficientes são maioria nesse país. É preciso buscar a redução da pobreza com uma preocupação por parte do Estado. Para fazer frente a esta calamidade, a Oxfam apresenta uma série de propostas, tanto emergenciais quanto de alguns temas pendentes, para buscar uma solução para este problema.
Vejamos as propostas colocadas pela organização não governamental Oxfam. As propostas emergenciais são: imposto extraordinário para as grandes fortunas. Esse imposto, é bom lembrar, já existe na Constituição Federal, porém ele nunca foi regulamentado pelo Congresso Nacional, é preciso uma lei determinando como será cobrado. Pacotes de resgates públicos a grandes empresas, porém com condições. Imposto sobre resultados extraordinários de grandes corporações. Imposto digital, são essas corporações de e-commerce, principalmente, que têm lucrado bastante. E redução de impostos para quem está em situação de pobreza, principalmente aqueles hipossuficientes que devem ter os impostos sobre o consumo reduzidos. Temas pendentes: arrecadar mais para blindar as políticas sociais, o que demonstra então a necessidade do Estado ser o agente indutor da economia. Para isso é necessário então maior arrecadação. Reduzir a regressividade do mix fiscal, deter a enorme perda de arrecadação por conta da evasão fiscal, elevar ou criar taxas sobre rendimentos de capital, revisar impostos sobre propriedades. No Brasil, é importante lembrar, os impostos sobre patrimônio e renda arrecadam infinitamente menos do que os impostos sobre consumo. E lembrem-se que impostos sobre sobre patrimônio e renda são impostos no qual você sabe quem é o contribuinte, diferente do consumo, onde todo mundo consome. Revisar os incentivos tributários, porque quanto maior o incentivo tributário, menor a arrecadação. E estabelecer um novo pacto fiscal, fortalecendo a cultura tributária, isto é, fazer com que os estados como um todo possam arrecadar, estabelecendo, portanto, uma cultura tributária no qual as pessoas, ao pagarem seus impostos, sabem que esses tributos serão utilizados para benefícios sociais. Vocês acreditam que isso vai acontecer? Está aí a proposta.